Marlon voltou, porque sexta ele esteve aqui. É porque pediu bis, aí tem que fazer um pix. É porque gostou. O presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, doutor Marlon, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lance FM. Bom dia a todos os ouvintes dessa renomada rádio. Pois bem, e hoje ele traz aqui, na sexta ele esteve com o Vertinho, vice-presidente, e com a nossa querida secretária Carol, aqui da cidade de Formosa, e hoje ele traz aqui o Gustavo, que faz parte da comissão responsável pelas eleições do processo aqui do Conselho Tutelar. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Fábio, bom dia aos que estão nos escutando para falar desse pleito que é tão importante para o município. Pois bem, aproveitar aí e pedir aí para todos os que estão nos ouvindo lá da Secretaria de Desenvolvimento Social, nosso muito obrigado pelo carinho, né? A equipe da Carol, a Janice, o pessoal aí que hoje cedo, a Kelly, todo mundo está repercutindo, porque são 10 vagas, são 10 conselheiros tutelares que abriu o edital na última sexta-feira. Presidente, fale qual que é a expectativa a partir de hoje e o que muda, o que não muda aí nessas eleições 2023. Então, bom dia a todos. Já conhecem o Conselho Tutelar, um órgão que já atua há mais de 30 anos aqui na cidade de Formosa. O Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, vinculado ao Poder Executivo, quanto à remuneração, a proventos de manutenção, logística, para que o Conselho Tutelar possa atender aí as demandas das nossas crianças e adolescentes em situação de risco ou de vulnerabilidade aqui na cidade de Formosa. Pois bem, 8h09, a nossa audiência só aumentando, pode continuar. Aqui em Formosa, esse ano nós abriremos aí as inscrições para o novo processo de escolha para o Conselho Tutelar, são preenchimento de 10 vagas, e essas 10 vagas são preenchidas, 10 vagas titulares, e no mínimo aí mais 10 vagas para os suplentes. E essas vagas são preenchidas mediante um processo, como se fosse um processo eleitoral convencional. Tem campanha eleitoral, tem as urnas onde o eleitor vai poder comparecer para exercer o seu voto, e com o resultado daqueles mais votados, e lembrando que não existe nenhum tipo de coligação, chapa, apadrinhamento político ou empresarial. E serão eleitos aqueles que receberem mais votos. Os 10 primeiros mais votados, logicamente nós temos duas unidades, uma unidade chamada de Conselho Tutelar Unidade 1 e a Unidade 2. A Unidade 1 fica ali com a sua sede no setor Primavera. A Unidade 2, ali na Formosinha, junto à Guarda Municipal de Formosa. Então, cada unidade dessa terão eleições independentes, cada candidato ele vai concorrer por uma unidade, ele não pode concorrer pelas duas. Certo. Já é uma novidade. Já é uma novidade. Desse pleito atual de agora? No passado já houve, porque a segunda unidade foi criada recentemente, mas na eleição passada já houve. Mas tem novidade agora, por exemplo, na anterior, o candidato ele poderia votar, o eleitor poderia votar em até 5 candidatos, olha só. Certo. E esse ano a resolução 231, ela já trouxe essa recomendação, essa orientação para que o voto seja um eleitor para um candidato. E a gente entende até que é uma alteração que vai trazer, de repente, muita insatisfação, porque a resolução 170 ela proibiu o voto por chapa, que antigamente votava em uma chapa composta por 5 candidatos, e isso foi expurgado do nosso sistema de processo de escolha. E com isso, o eleitor passou a ter que votar no candidato e não mais em chapa. E mesmo assim, continuou, não estou dizendo que foi o caso de Formosa, mas em vários municípios do Brasil, continuavam aquelas chapas veladas. O candidato ele terminava por pedir voto para ele e por mais 4 que eles se associavam entre si para que fossem os 5 eleitos. E esse ano a resolução 231 trouxe a questão do voto uninominal. Certo. O voto no candidato. E recomendou que seja feita em apenas um candidato. E a maioria dos municípios já expurgaram desde a eleição passada a questão do voto em até 5 candidatos. Então esperamos aí que o município de Formosa, que os eleitores, aqueles que pretendem se candidatar, recebam isso como realmente um exercício de democracia. Uma pluralidade de candidatos,
uma forma mais justa de escolher ali realmente os candidatos que vão representar você no Conselho Tutelar. 8 horas e 12 minutos, Maurício Marques Figueiredo, o senhor quer se candidatar, Maurício? A pergunta é exatamente essa. Quando é que vai acontecer o período de inscrição? O que eu preciso, quais são os requisitos, né, os pré-requisitos para eu me inscrever? Como é que eu faço a minha inscrição? Gustavo, que é o responsável pela eleição. Bom dia novamente, né? As inscrições elas estarão abertas a partir do dia 17, tá? Quem quiser estar se candidatando a esse pleito, ele vai fazer a sua inscrição primeiramente lá no site da Prefeitura Municipal de Formosa. Então, ele vai entrar, fazer a sua inscrição e ele terá até o dia 28, até a 0 hora, né, do dia 28, para fazer essa inscrição. Porém, nós temos para esse último dia, né, pensando nesse último dia de inscrição, nós teremos uma prorrogação para a entrega da documentação. Essa documentação que ele precisará entregar, ela está toda disponível no edital. Então, é muito importante que o candidato ele preste atenção, leia bem o edital, né? Não é muito a tradição nossa ler os editais, então é muito importante que ele leia o edital, veja qual é a documentação necessária para fazer essa entrega. Por que eu estou falando dessa questão em específico? Porque tem um local da entrega dessa documentação e lá vai ter um profissional responsável para receber. Porém, ele não vai fazer a conferência dessa documentação. Essa documentação ela vai ser entregue e colocada num envelope, né, pardo, vai ser lacrada e assinada tanto por esse profissional responsável quanto por aquele que está pleiteando a sua inscrição ali. E vai ser assinado pelos dois para ter uma comprovação, um lacre e assinatura dos dois para ter uma comprovação da entrega. Porém, a responsabilidade sobre o documento, a documentação que está ali dentro e a conferência, se ela está toda lá, é do próprio candidato. Olha a hora certa, 8h14, Divino Ramos, pelo Google Meet, faz a sua pergunta nesse exato momento aos nossos entrevistados. Liga o seu microfone, Divino, por favor. 8 horas mais 15 minutos. Vai lá, Divino. Desculpa aí mais uma vez. Primeiro, cumprimentar o doutor Marlon. Bom dia, doutor Marlon. Bom dia, Gustavo. É um prazer falar com vocês novamente. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito dessas mudanças que o doutor Marlon traz aí, a questão do voto, né, nominal a uma pessoa apenas. Acho que foi um grande avanço, doutor Marlon, e acredito eu que essa insatisfação que o senhor fala aí pode trazer talvez para os candidatos, mas para nós, eleitores, eu achei muito bom aí, e até para os candidatos novatos também, porque os candidatos que já estavam com seus mandatos, eles levavam vantagem em cima das montagens dessas chapas aí, no meu entender, né? Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor era essa aqui, ó, doutor Marlon. Quem pode e quem não pode, né, concorrer a essa eleição? Divino, obrigado. Mas a satisfação realmente receber aí o seu questionamento e até o elogio quanto a essa alteração que foi trazida pela resolução 231, do voto é apenas um candidato. Isso é muito importante. A visão do eleitor, né? Quem pode candidatar? Quais os requisitos, né? Primeiro, tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 21 anos de idade, a idoneidade moral e, o mais importante, além da idoneidade moral, é a comprovação do exercício na atividade voltada para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ele tem que comprovar pelo menos 1 ano de experiência. De que forma que ele pode comprovar? É um professor de uma creche, é um professor da rede educacional. Ele tem ali o seu contrato, a sua carteira assinada e ali comprova o seu tempo de experiência. Eu não sou professor, mas eu tenho uma escola de judô. E eu trabalho numa escola de judô aula voluntária para crianças e adolescentes. Com certeza é uma instituição sem fins lucrativos que presta esse serviço e eles têm CNPJ toda regulamentada, ela pode expedir uma declaração em papel timbrado, com o CNPJ, com o carimbo da entidade, atestando que aquele professor de judô ou algo semelhante, ele exerce ali um trabalho com a criança e adolescente há mais de ano. Isso aí vai para o envelope, juntamente com os demais documentos, e vai ser analisado pela comissão. E a comissão vai analisar justamente esses requisitos, se tem CNPJ,
conforme está no edital, se tem CNPJ, se a entidade é regulamentada no município, se ela exerce realmente atividades voltadas para criança e adolescente e os outros quesitos que estão no edital. Olha, a hora certa são 8h17, 8h17 na Rede Lance. A Maria Serafim dos Reis pergunta, doutor Marlon, minha pergunta é a seguinte, sou conselheira tutelar, já servi nos 2 conselhos. Sou moradora do setor Primavera. Minha inscrição só poderá ser feita para uma unidade? Para um conselho? Bom dia, Maria Serafim, uma grande conselheira. Parabenizo pelo trabalho que vem exercendo aí, quando está à frente aí da titularidade dos conselhos tutelares. E, sim, essa é mais uma inovação que a Resolução 231 trouxe, além de várias outras. Ela alterou a Resolução de 170 e a 231 trouxe algumas novidades. Essa é uma delas. O candidato, dessa vez, ele vai poder concorrer, por exemplo, se é da unidade 1, ela tem que residir na área de atuação da unidade 1. Se ela vai concorrer pela unidade 2, o candidato tem que residir na área de abrangência de atuação desse conselho tutelar. O edital, ele trouxe de forma bem detalhada quais são os bairros que compõem a unidade 1, setor leste, unidade 2, setor oeste. Então é bom que o candidato ele se atente, igual o Gustavo já disse, leia o edital de forma carinhosa, com tempo, pega uma caneta, imprime o edital, vai marcando ali o que acha mais interessante, para não ter nenhuma surpresa na hora da candidatura. Meu querido amigo Mazinho Santos está fazendo um cumprimento. Grande abraço para todos aí do Mazinho Gás, muito obrigado pela audiência. Andréa Rodrigues. Doutor Marlon, excelente entrevista. A Carla Lima. Oi, Carla, tudo bem, minha querida? Um grande abraço para você. Onde posso me informar diretamente para esclarecer as minhas dúvidas? A sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, pelo artigo 139 do ECA, que é o responsável por aplicar esse processo de escolha para a eleição dos novos conselheiros tutelares, delega uma comissão, e essa comissão é que vai conduzir todo o processo de escolha. É onde eu posso encontrar representantes da comissão ou do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para sanar alguma dúvida. A sede do Conselho fica ali na Casa de Direitos. Nós podemos estar no horário de expediente ali, sempre vai ter um servidor ou um membro da comissão ou alguém que foi designado pela comissão para estar tentando esclarecer algumas dúvidas. Se não for possível esclarecer a dúvida naquele instante, logicamente aquele servidor vai entrar em contato ou com o Gustavo, que é o presidente dessa comissão, que vai conduzir o processo de escolha, ou com o Marlon, que é o presidente do CMDCA. Pois bem, nós estamos aqui também com uma galera vendo, nos ouvindo, interagindo com a gente. O nosso muito obrigado. Quero cumprimentar aqui a família do meu amigo Natulino Bastos. Estão aqui a esposa, a filha, todo mundo interagindo com a gente aqui, nos ouvindo. A Nay, a Kátia, a Renata. Nosso muito obrigado aí pelo carinho. Professor Maurício, a sua pergunta derradeira, Figueiredo, 8h21. Com relação às responsabilidades do conselheiro tutelar, quais são as principais responsabilidades, né, do conselheiro tutelar hoje eleito nesse novo pleito com essas novas mudanças? As obrigações, né, elas vão permanecer as mesmas. Ele vai defender todo o direito da criança e do adolescente aí em vulnerabilidade ou passando por algum momento de vulnerabilidade, né? Então, ele vai ter que atender todas as demandas do seu território, da sua área de abrangência, né? Por isso ele tem que estar dentro do seu território. Então, ele tem que promover a execução de decisões solicitadas judicialmente ou não, garantir direitos, né? Evitar que a criança ela esteja passando por alguma negligência familiar. Então, esses direitos eles estão todos ali elencados e, por isso, logo após o pleito e assim que tudo for realizado, ele passa também por uma capacitação para ele, que também é algo que está no edital, não é só a questão eleitoral, né? Ele também tem que ser aprovado nessa capacitação que é realizada ao final do ano, para ele poder assumir ali no dia 10 de janeiro, se eu não me engano. São 5 dias. Uma capacitação de 20 horas, e ele tem que ter não só
a permanência nesse curso por no mínimo 16 horas, mas como também ele tem que ser aprovado nessa capacitação, que é uma das obrigatoriedades para ele assumir o cargo de conselheiro. Meu amigo Arley está perguntando o seguinte, se vai abrir mais locais de votação e onde serão os locais de votação? Boa pergunta, Arley, bom dia. Realmente, o que acontece? O ano passado foi a primeira experiência do município com urna eletrônica e nós fomos pioneiros na urna eletrônica para os votos dos conselhos tutelares. Esse ano, a resolução 231, ela obrigou o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para que, juntamente ao TRE de Goiás, possa já diligenciar a questão das urnas, das entregas das urnas eletrônicas, a sessão de urnas, e também a construção de um software específico para a eleição ou para inserir ali os candidatos e receber os votos dos eleitores aqui de Formosa. Já foi, o Conselho Estadual já entrou em contato, Formosa já foi inscrito como um município que requer aí, junto ao TRE, a sessão de urnas eletrônicas. Então, o ano passado foi aglomerado tudo ali nos 2 colégios estadual e também no Joaquim Magalhães. Esse ano, a resolução 231, ela trouxe uma orientação de que seja preferencialmente nos locais onde também ocorrem as eleições convencionais. Logicamente, é inviável 241 sessões para o município, só aí de 241 sessões, no mínimo, nós teremos que ter 3 mesários por cada sessão, vão ser mais de 700 servidores, além da despesa de logística, que nas eleições convencionais são arcadas pela União, né? Então, o município, isso de certa forma onera ou se torna até difícil que o município possa instalar essas 241 sessões. Mas, logicamente, juntamente ao Conselho Estadual, e a comissão já está vendo isso também junto ao TRE, já foi oficiado o TRE, o ofício deve estar chegando lá hoje, para que nós façamos, logicamente, uma abertura de maiores urnas, nos distritos Bezerra, JK, tudo isso depende da logística do TRE. Não tem como o Conselho Municipal, o município, fazer um milagre com as urnas, porque as urnas, os dados são inseridos e o software das urnas são pelo TRE. Mas se o Conselho Estadual, juntamente com o TRE, conseguir elaborar esse software, com certeza nós teremos aí maiores locais de votações e até 30 dias antes do dia da eleição, que vai ocorrer dia 1º de outubro, é uma data unificada, a comissão, o Conselho Municipal, o município, o Ministério Público, o Judiciário vão estar de forma ampla divulgando os locais, onde a sessão tal foi aglomerada em que local. Eu voto na sessão 310. Onde que vai ficar a sessão 310? Tudo isso aí vai ter uma logística aí de esclarecimento para onde o eleitor vai ter que se conduzir para poder exercer ali o seu voto. Pois bem, Divino Ramos, 8h25, a sua pergunta final. Eu gostaria de direcionar essa pergunta ao Gustavo. Gustavo, o doutor Marlon falou aí que é uma eleição assim, muito parecida com a eleição municipal, né? Uma eleição comum mesmo, normal. E disse que, inclusive, na questão da campanha, né? Pode fazer campanha. Eu gostaria que você esclarecesse para o nosso ouvinte agora que queira participar da eleição, né? Como que ele pode desenvolver essa campanha? Ele pode fazer eventos, pode fazer festa, pode distribuir brindes. Uma vez que o candidato ele não precisa ser filiado a um partido político, e as nossas eleições normal municipal, principalmente, elas são fiscalizadas pelo TRE. Quem é que fiscaliza essas campanhas? Ok. Na verdade, nós temos regras até um pouco mais restritas com relação a essa questão de campanha, né? No próprio edital, aqui tem algumas orientações, falando que não se pode usar letreiros, várias formas de divulgação. Por quê? Porque aqui não se tem um recurso, né? Como nós temos nas eleições normais, os recursos partidários. Então, aqui não se tem esse tipo de recurso. Então, toda a forma de divulgação, essa forma de levar a sua campanha, ela é bem mais restrita do que num pleito normal. Você não pode fazer coligações, você não pode ter apadrinhamentos
nem por parte política, nem tampouco pelo setor privado. Mas tem, né, doutor? E muita, né? Poder não pode, mas que tem... Mas para isso, aí nós da comissão eleitoral, nós pedimos para que sejam encaminhadas as denúncias. E aí nós vamos entrar no outro ponto da sua pergunta. Tudo que for encaminhado para comissão eleitoral, ela vai ser investigada e, se necessário, levado até a plenária do Conselho, tá? Para que nós possamos, né, dar o mesmo grau de competitividade entre os candidatos e a mesma lisura nas candidaturas. Então, tudo vai ser investigado, aquilo que foi encaminhado, no mesmo local que o doutor Marlon falou aqui, com relação à Casa de Direitos, que lá é a nossa sede. Então, tudo que foi encaminhado será levado primeiro para a nossa comissão e, se necessário, levado até também ao Conselho da Criança e do Adolescente. Inclusive, né, alguns questionamentos, ou até, se quiserem levantar algumas questões com relação ao edital, tudo isso vai ser analisado pela comissão e, se necessário, também pelo Conselho. Eu acredito que eu tenha respondido toda essa pergunta aí. Pois bem, e a expectativa para aumentar o número de conselheiros na cidade de Formosa? Nós temos 10 conselheiros hoje, mas pelo tamanho da cidade, eu pensaria que a gente poderia já ter 15, 20. Como que procede? Tem que passar pela Câmara essa votação da criação de um terceiro conselho. Tem essa expectativa, tem essa intenção, ou por enquanto estamos só concentrados nas 10 vagas? Desculpa. Não, tem sim. Temos uma expectativa, inclusive o Conselho já deliberou acerca desse assunto. O Ministério Público está colhendo alguns dados para a gente fazer uma alteração da nossa legislação, porque a nossa legislação, Fábio, ela é muito antiga, ela é de 91, é a Lei 168, JP de 91. E lá, se você for observar, praticamente tudo que está lá já foi tacitamente revogado já pelas legislações que vieram posteriormente. Mas o nosso município, realmente, a lei diz que até a cada 100 mil habitantes pode-se criar uma unidade de conselho tutelar, mas isso não é uma obrigação. Por exemplo, nós temos um município de 50 mil habitantes que tem 2 unidades de conselho tutelar, ou seja, tem 10 conselheiros. Mas a realidade de Formosa é outra. Formosa é um município muito grande. Só a zona rural, por exemplo, JK, Bezerra, Santa Rosa, os assentamentos todos aqui, se você interligar, saindo aqui da 020, pegando na 116, na 118 e aqui para Lautina, nós estamos uma área terrivelmente grande. Daqui lá no assentamento Morrinhos, praticamente são 200 quilômetros de chão, né? É verdade. Mas a ideia é que se crie, e a sugestão foi encaminhada para essa possível projeto de lei que vai ser apresentado pelo Ministério Público, o doutor Lucas, da 4ª Promotoria, para criar uma outra unidade para atender a zona rural. Maravilha. A sede pode ser aqui? Pode ser no distrito? Pode. Mas para atender a zona rural. Então tem essa expectativa real, sim, de mais 5 conselheiros para atender a zona rural. Sim, temos sim. E é uma das atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é a promoção das políticas públicas de atendimento, para melhorar o atendimento das crianças e adolescentes. E o Conselho Municipal entende que a criação de um conselho para atender a zona rural vai ser muito bem visto aqui para a nossa cidade. Fábio, só a questão da campanha eleitoral, essas restrições são legais, vêm da lei, justamente para evitar os abusos de poder econômico. Porque, por exemplo, aqui no nosso inciso aqui no 12.4, diz que é proibido ao conselheiro tutelar que pretenda candidatar-se à reeleição realizar qualquer propaganda no exercício da própria função, ou seja, no caso da Maria Serafim, por exemplo, aquele que é conselheira tutelar, estou citando ela porque ela manifestou aqui ao vivo aqui, né? O conselheiro ele não pode utilizar a máquina, a sua função de conselheiro tutelar para estar pedindo voto concomitante com as suas atividades. Isso é vedado também pelo nosso edital. E não será permitido, no 12.6, não será permitido durante a campanha o agrupamento ou associação de candidatos para a campanha eleitoral. Qualquer modalidade de apadrinhamento político ou empresarial a qualquer candidato, seja pessoalmente ou por intermédio de terceiro. E deixando bem claro que o candidato ele responde solidariamente pelos atos desses padrinhos ou simpatizantes. Então temos que ficar atentos. Todo o povo é fiscal, o próprio candidato é fiscal do outro candidato, e a comissão, o Conselho Municipal vai estar atento também
as irregularidades das regras de campanha. Senhores, muito obrigado. A rádio está com espaço liberado, gratuito, em parceria com o Conselho, com os senhores. Desejo boa sorte. Essa matéria já está no site Lance Goiás, desde sexta-feira, quando nós recebemos aí o edital. Também você pode encontrar no nosso site, além do site da Prefeitura. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Fábio, só Fique à vontade. última informação aí, até a título dos interessados, quanto ao salário, a remuneração do conselheiro tutelar. A remuneração do conselheiro tutelar hoje são 4 salários mínimos, que está dando em mais de 5.200 e alguma coisa. Certo. Então é um salário bem atrativo. Um bom salário. E todos estão convidados aí a ou ser candidatos ou a ser eleitor. Lembrando que o voto não é obrigatório, mas é um ato de cidadania. E como disse a nossa Constituição Federal, a sociedade também faz parte, a família e o Estado faz parte da proteção integral da criança e adolescente. Então exerça aí o seu direito, o seu dever com as nossas crianças e adolescentes no município de Formosa. Pois bem, 8 horas e 33 minutos, já já a gente volta, não saia daí. Lance FM, quem tem lance tem tudo. 8 horas e 33 minutos. Lance FM, apoio cultural. Delícia, restaurante Telemarmita, funcionando de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentregas 996197841 e 999937366. Rua 5, número 198, Setor Ferroviário. Delícia, restaurante Telemarmita. Agora em Formosa, Óticas Codari. Na hora de comprar seus óculos, vá até as Óticas Codari, com produtos de alta qualidade e preços promocionais, de pré-inauguração. Óticas Codari, 619-9679-1283. Siga as Óticas Codari no Instagram. Marque 3 amigos e concorra a óculos de sol Onix. Sorteio ao vivo no dia 8 de abril, no programa Show da Lance. Agora em Formosa, Óticas Codari, Rua Emílio Póvoa, número 177, no centro. Óticas Codari, sua loja e seus óculos. 98,1. É Lance FM. Há mais de 20 anos, a Rede Paranã vem oferecendo qualidade e compromisso com serviços completos para você e seu veículo. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência, entre outros. Se você é apaixonado por benefícios, saiba que aqui é o seu lugar. Ao abastecer em um dos nossos postos, você acumula cashback e troca por prêmios e serviços em nossa rede. Experimente, abasteça e comprove. Rede Paranã, oferecendo tradição e qualidade para você ir